Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Quero ler com vocês alguns versos, começando pelo verso 10. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10, 11 e 12. Vamos fazer a leitura. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos podem dizer amém por esta leitura? Amados, nós vivemos num terreno, e eu estou falando de terreno no sentido não físico, mas figurado, por que não dizer no sentido espiritual. Nós vivemos num terreno que Deus nos ordenou possuir. Mas neste terreno onde estamos, debaixo da ordem expressa de Deus para possuí-lo, nós somos obrigados a enfrentar uma batalha. E eu gostaria de ser mais explícito hoje. Nós estamos no centro desta batalha. Que batalha é esta? É uma batalha espiritual. Eu sei que vocês já ouviram muito acerca de batalha espiritual. E embora haja aí diversas interpretações e ênfases dados a esta guerra que nós chamamos de batalha espiritual, eu não quero fazer apologia a isto. A verdade é que nós estamos numa batalha espiritual. Isto é bíblico. As palavras que nós lemos aqui, as palavras de Paulo, se cumprem hoje. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra potestades, contra principados, contra os príncipes das trevas deste século. E eu gostaria nesta noite, uma vez que estamos nesta batalha, uma vez que enfrentamos esta batalha, uma vez que somos colocados no centro desta batalha, eu gostaria de falar alguma coisa acerca de um posicionamento que nós precisamos tomar para enfrentarmos esta guerra espiritual e para não sermos vencidos durante a guerra. Existem pessoas que infelizmente estavam entre nós, hoje já não estão mais. Serviam a Deus, hoje já não servem mais. Adoravam o mesmo Deus que nós adoramos, hoje estão distantes, abandonados, desgarrados. Por quê? Porque não conseguiram sobreviver nesta batalha espiritual. E o que é que nós precisamos fazer para sobrevivermos durante esta guerra? E não somente sobrevivermos, mas para vencermos a guerra. Há três coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção para que você compreendesse esta noite. Preste muita atenção. Talvez por alguns momentos você fique quieto assim como você está, apenas ouvindo a palavra que Deus me orientou para repartir com vocês, mas ela é de extrema responsabilidade. A primeira coisa que nós precisamos entender durante esta batalha da qual nós estamos, ou na qual nós estamos envolvidos, é o chamamento de Deus. A primeira coisa é o chamamento de Deus para a intercessão.
Nós precisamos entender que Deus está nos chamando, na qualidade de povo seu que somos. Deus está nos chamando para a intercessão. Vocês conhecem o verso 17 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses? Está aí um dos menores versos da Bíblia, que diz: orai sem cessar. Eu quero que vocês saibam que este verso nunca foi tão importante e tão necessário a sua aplicação como nos dias que nós estamos vivendo. Deus está requerendo da sua igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de cada um de nós. Deus está requerendo da sua igreja um posicionamento para a intercessão. A igreja precisa entender que nós estamos num momento em que orar se faz necessário. E se você me perguntar por quê, eu posso explicar para você. Quando nós oramos, duas coisas acontecem: os laços da maldade são quebrados. Nunca Satanás trabalhou tanto como tem trabalhado hoje para espalhar no meio das pessoas, para espalhar no meio do povo de Deus as suas atitudes maléficas. E a igreja de Cristo precisa começar a orar a Deus para que a maldade seja quebrada, para que a maldade seja destruída. Vocês se lembram daquele pai que levou aquela criança para ser apresentada a Jesus? Era um menino que sofria de um ataque. Quando os espíritos o tomavam, ele era jogado na água, jogado no fogo. Por algumas vezes quase que o inimigo o destruiu, e ele leva o menino para que Jesus intercedesse, ou naquele caso, ou resolvesse aquele problema. Jesus não está lá. Eles falam com os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus não conseguem resolver, e quando Jesus vem, ele começa a conversar com aquele pai, procurando saber como se processava aquela possessão. E de repente, quando Jesus está falando com o pai, o espírito mal toma aquele menino, e ele começa a se contorcer. E o pai diz: agora, Jesus, está acontecendo agora. Jesus faz de conta que nada está acontecendo, continua conversando com o pai do menino. E de repente Jesus estende a mão para o menino e diz: espírito mau, sai dele. E o menino é liberto na mesma hora. E depois que há aquela libertação, os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem: Senhor, como é que nós não conseguimos resolver o problema? Por que é que o Senhor tão facilmente estendeu a mão e resolveu o problema e o menino ficou liberto? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: sabe por quê? Porque esta casta de demônios só consegue ser expulsa através da oração e do jejum. Jesus mostrou ali a necessidade da oração, a necessidade da intercessão. Queridos, se há um tempo em que a oração está sendo relegada a segundo, a terceiro, a quarto ou a quinto plano, são os dias que nós estamos vivendo hoje. Há muitas aglomerações de pessoas, há muita gente se reunindo para ouvir uma mensagem triunfalista que tire a pessoa da sarjeta e a coloque sentada num trono ou a coloque num pedestal, mas pouca gente está interessada em buscar a Deus. Eu glorifico a Deus esta noite, e deixa eu ressaltar isto aqui com todas as letras e no melhor e mais alto tom que eu puder me expressar. Eu glorifico a Deus porque eu só estou de pé, você só está de pé, esta igreja só está de pé porque ainda existem pessoas que intercedem, ainda existem pessoas que oram, ainda existem pessoas que se levantam pelas madrugadas e colocam a sua boca no pó, e Deus responde esta oração. E quando nós vemos o crescimento da igreja, às vezes nós achamos que o mérito é nosso, o mérito é meu. Eu sou um pregador, eu sou um bom
dirigente de culto, eu sou um bom pastor, eu sou um bom louvador, eu sou um bom músico, eu sou um bom cantor, eu sou um bom adorador, e nos esquecemos que o grande resultado da igreja vem em decorrência daqueles que ainda oram. Eu glorifico a Deus, porque aqui há pessoas que oram, e os demônios não resistem ao poder da oração. Mas por que é que eu devo interceder? Primeiro, porque quando eu intercedo, os laços da maldade são quebrados. Por que é que eu devo orar?